Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Depende da hora que você vai ver isso, mas uma boa noite, um bom dia de verdade, né? Nós possamos ter alegria nesse dia que começa, no caso aqui para mim, mas no dia que você está vivendo. E sempre procure agradecer a Jesus de manhã, né? Pela noite que passou, oferecer o dia, consagrar o dia que começa e pedir a Ele que abençoe, que nosso dia seja produtivo e de paz, né? E combater o mal com coisas boas. Coisas negativas com coisas positivas, pensamentos ruins com pensamentos bons, com atitudes boas, com práticas boas, né? Fazer o bem sem ver a quem, como fala o ditado, né? Fazer o bem sem ver a quem. Bom, hoje já vamos para a palavra, que hoje a passagem é um pouco mais longa. Nós vamos ver a parábola do semeador que Jesus conta. É muito interessante, muito lúcida, muito clara. Eu aconselho vocês a ler 1, 2, 3 vezes essa parábola, para a gente ver como que está vivendo nossa fé. Às vezes a pessoa fala, não, eu sou bom, eu sou isso, aquilo, outro, eu vou para o céu, estou fazendo a coisa certa. E às vezes não está. Se a palavra de Deus produz fé, e a fé tudo é possível que crê, por que não acontece? Porque você está se encaixando num desses personagens aqui, do semeador, né? Num desses sementes, você está sendo encaixado em algumas dessas questões aqui. Você faz uma análise aí, né? O pessoal chama checklist nas empresas, faz uma checagem da listagem aí para ver o que você está fazendo, né? Às vezes você está fazendo alguma coisa errada e nem percebe, depois ainda joga a culpa em Deus, né? Para a sua vida ter muitos problemas. É lógico que no mundo não segue a Deus, não é um mar de rosa, é uma vida de combate, de luta, de decisão. Todo dia você tem que tomar decisões, né? De que lado você está, né? Nas situações que você passar, do bem ou do mal. Então é um combate, mas para a pessoa que serve a Deus não tem desespero, não tem tragédia, não tem desgraça grande, né? Se acontece, Deus vai tirar um bem maior, mas geralmente a pessoa tem uma vida mais tranquila, vamos dizer assim. No mundo tereis aflições, o Senhor Jesus disse, mas tem de bom ânimo. Você venceu, eu venci o mundo, então você em mim pode vencer, né? Então, às vezes você pode estar tendo alguns problemas sérios na vida porque você está se encaixando numa dessas partes. Por isso que a palavra de Deus não funciona para você. Então vamos ler lá, né? Eu vou fazer a oração já para começar. Senhor Jesus, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos por esse dia maravilhoso, por uma nova oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá de fazer o bem sem ver a quem, Senhor. De praticar as boas obras que de antemão o Senhor preparou para que nós praticássemos. Peço a Ti, ó Divino Espírito Santo, ilumina-nos, Senhor, e vá junto com essa palavra de Jesus a força do Teu Espírito, a força da Tua palavra, Senhor, repreendendo, afastando, libertando, tirando todo o mal da vida dessa pessoa, dessa casa, Senhor. Envia os Teus anjos, Senhor, para acorrentar, arrastar os demônios, tirar de perto da pessoa, para que ela possa ouvir a palavra e possa penetrar no coração, Jesus, ela possa compreender a Tua palavra e ser salva, Senhor. Como diz lá, tirai toda a malícia do vosso coração e prestai atenção a essa palavra que pode salvar as vossas almas, Senhor. Que a pessoa também se esforce em ouvir e entender a Tua palavra, Senhor. Porque tenho certeza que ela vai receber muitos benefícios, Senhor. Muito obrigado. Ao redor onde saem os demônios, Senhor, coloca os Teus anjos. No coração onde saem as trevas, coloca o Teu Espírito, a luz do Espírito Santo. Enche com a Tua paz e com o Teu amor, Senhor. Que essa pessoa consiga entender esse amor. O diabo diz que o Senhor não nos ama, ou é nosso pensamento negativo, Senhor, mas o Senhor nos ama profundamente. Tu és o Criador e nos ama, e não quer que ninguém vá para o inferno, quer que todos vá para o céu, Senhor. Mas às vezes a pessoa insiste no mal e acaba indo para um lugar ruim depois, quando morre. Mas nós te agradecemos porque temos a chance de ouvir a Tua palavra, e como diz o São Tiago, né, salvar as nossas almas através da Tua palavra, que é o Senhor mesmo, Jesus, o Verbo encarnado. O Senhor deu sangue na cruz para que nós pudéssemos entrar no céu. Muito obrigado, Jesus. Nós te louvamos, te benzemos, te agradecemos. E agradecemos muito pela Tua palavra que o Senhor nos deixou. Muito obrigado, Senhor. Quem crê diz amém. Bom, vamos lá. A palavra de Deus está lá em Marcos, de hoje na nossa meditação, né? Da liturgia da igreja, que é uma maravilha. Você seguir a liturgia da igreja católica todo dia, você... Em 3 anos você lê toda a palavra de Deus e tem uma visão completa. Às vezes tem muitas seitas aí que falam, não, Jesus é isso, Jesus é aquilo, igrejas, né, vamos dizer assim, que é assim, que não sei o que, e distorce a palavra de Deus, porque eles pegam um texto fora de contexto para explicar um pretexto, para ter um pretexto, uma desculpa, né?
Então não tem uma visão geral. E às vezes até a pessoa que funda essa igreja aí, que não, nós temos a igreja fundada por Jesus, mas às vezes a pessoa quer fundar uma igreja que não concorda e tal, ele funda uma igreja baseada em trechos separados da palavra de Deus, né? Aí fica uma fé torta, uma fé aleijada, né? Como se fosse uma pessoa sem braço, sem um braço, sem uma perna. E nós temos que ver a palavra de Deus no texto geral, no contexto geral. O Antigo Testamento era um anúncio, uma preparação da pessoa humana, né? Um trabalho com a humanidade para preparar elas para a vinda de Jesus, para a vinda do verbo, da palavra verdadeira de Jesus, da nova e eterna aliança no seu sangue. A antiga aliança, o apóstolo São Paulo considera como sombra da nova que viria no sangue de Jesus, né? Mas tá bom, vamos lá. Então tá em Marcos, hoje é dia 28, é isso? É 28 de janeiro de 2026, né? Então a liturgia de hoje está lá em Marcos, né? Capítulo 4, versículo do 1 em diante, até o 20, até o 20, acertei. Marcos 1, Evangelho de Jesus Cristo, leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Sinal da cruz na testa para que entre na nossa mente, né, na boca para que possamos proclamar a palavra de Deus e no coração para que possa permanecer em nós. E no nosso julgamento ela está lá para nos defender. Então dá lá, o semeador. Jesus pôs-se novamente a ensinar. O que Jesus fazia? Ensinava, pregava a boa nova de Deus, que agora no sangue dele nós teremos acesso às coisas sobrenaturais, espirituais do banho, que nós seríamos libertos da escravidão de Satanás e do mundo e das coisas mundanas, que até hoje tem muita gente escrava. Por quê? Por causa do nosso pecado, porque a gente não se aposta desse reino que Jesus já venceu para nós, né? Já os espíritos malignos, as desgraceiras, os problemas, que são além da nossa capacidade, o Senhor Jesus venceu por nós, né? Então essa é a boa nova, que nós podemos ir para o céu, que o céu está aberto para nós, né? Eles não tinham certeza para onde ia quando morria, hoje nós temos, que o Senhor Jesus falou aqui para onde nós podemos ir, né? Então o que ele mais fazia era ensinar, e ensinando depois vinha os milagres, as curas, libertação que se segue. Assim também foi para os apóstolos, ele falou. Eles saíram pregando e Jesus confirmava a sua palavra com prodígios, milagres, curas, libertações ao vivo, né? Então diz assim, ó, então Jesus sempre ensinando, e aglomerou-se junto de Jesus uma grande multidão, que ele teve de entrar, tá vendo? O povo tinha sede de ouvir a verdade, e ainda a humanidade ainda tem. Quando aparece um líder, alguma coisa, o ruim é que às vezes o líder dá água suja para a pessoa, né? Misturado com opinião humana e às vezes até com coisa maligna. E Jesus, então, subindo na barca, no mar, afastou e a multidão ficou em terra na praia. E Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. Dizia-lhes na sua doutrina: ouvi. Jesus vai contar a parábola do semeador. O semeador, num primeiro momento, quem é? Por excelência, o Senhor Jesus, que semeia a palavra. Depois os seus seguidores, seus discípulos, os cristãos, os leigos, todos aqueles que falam um pouco de Jesus são semeadores também. Por isso que ele depois vai ver que fala que um produziu 30, outro 20, outro 60, outro 100%, né, de frutos da semente, daquela semente. Então Jesus, né, falou de ouvir. Então Jesus diz, ouvi. Quando ele fala ouvir, é para a gente prestar atenção. O problema nosso é não prestar atenção. Por isso que eu recomendo vocês a ouvir 2, 3 vezes, porque somos tarde de entendimento. E as distrações das mídias, televisões, tudo demora a sair da nossa cabeça. Então, às vezes, a gente precisa esperar, descansar a mente, tirar a mídia um pouco, ler 2, 3 vezes o texto, daí você vai compreender direito as coisas de Deus. Saiu o semeador a semear, para plantar, né? Semear as sementes. A palavra de Deus são sementes, as nossas palavras também são sementes. Por isso, quanto mais palavra negativa você falar, mais fruto amargo você vai colher. Mais problema você vai colher. Eu não vou falar desgraceiro, porque tem pessoas que não gostam dessa palavra, desgraça. Mas quanto mais coisa ruim você pensar e falar, abrir tua boca e falar, as nossas palavras são sementes. Você vai produzir aquilo. Tem que evitar falar coisas negativas, o máximo possível, pessimismo, negativismo, né? Falar coisa ruim, palavrão, xingar, gritar, essas coisas todas você tem que lutar e evitar e combater isso. Então, palavras são sementes, tanto a de Deus como a nós, que somos filhos deles, aqueles que
creem em Jesus Cristo se tornaram filhos de Deus. Então a nossa palavra tem força, né? E aí Jesus falou, saiu o semeador. Enquanto lançava a semente, uma parte caiu na beira do caminho, né, da semente. Vai jogando, vai semeando, eu entendo porque eu planto aqui também em casa. E vieram as aves. Eu tenho uns corvinhos que eu chamo corvinho. São os pássaros pretos, né? Eles vêm e são sapeca. Às vezes a gente planta um milho, a gente planta o milho com aquele pozinho rosa, né? Que é uma químicazinha ali para eles não comer, os bichos não comer a semente, né? Eu não acredito que esses corvinhos chegam, urubuzinho, eu chamo eles de urubuzinho ou de corvinho. Mas eles são abençoados, eles cantam muito esse bichinho. Aí eles vêm, você planta o milho lá, se eles estiver vendo, se um estiver vendo, ele começa a subiar e chama um bando. Aí eles vêm, eles descem lá e tal, e aqueles estão lá, tia, eu falo, eles não vão comer, não é possível. Aí quando eu chego à tarde lá, fui ver, eles pegavam o milho, descascavam aquela pelinha com aquele coisa rosa e comiam o miolo. Bichos sem vergonha. Mas aqui na parábola é outro sentido. Jesus está falando uma coisa humana, que o pessoal compreendia bastante, qualquer um, né, que prestasse atenção, né, por isso que ele vai falar uma coisa aqui no fim. Então qualquer um compreendia. Ele estava falando de coisas humanas, né, comparando, falando em coisas humanas para refletir uma coisa espiritual. As palavras de Jesus você sempre levam para o espiritual, é principalmente espiritual. Como ele falou uma vez sobre a Eucaristia, sobre o corpo e o sangue dele, ele falou a carne de nada presta nesse assunto, né? Quando ele falou comer a minha carne e beber o meu sangue. Ele estava falando de coisa espiritual, eles estavam entendendo de coisa humana, né? Então Jesus estava falando de algo sobrenatural, poderoso, forte. Então tudo é coisas espirituais que Jesus está ensinando. Enquanto lançava semente, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. Outra parte caiu no pedregulho, onde não havia muita terra. O grão germinou logo, né? Ou pedra com muso, eu já vi isso também. A arvorezinha começa ali, daqui a pouco ela cresce um pouquinho, cresce rápido, e daqui a pouco ela morre, seca. O grão germinou logo, porque a terra não era profunda. Mas assim que o sol despontou, queimou-se. Como não tivesse raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos da semente, ó. Caiu entre os espinhos. Isso acontece muito hoje em dia. Esses cresceram, sufocaram a semente e o grão não deu fruto, fica mirrado. E eu sei disso aqui porque eu também planto ali. Quando a gente planta um pé de milho, por exemplo, no meio do mato, ele fica bem pequenininho e raquítico, porque o mato é mais forte, ele joga química no milho, né? Outra caiu em terra boa e deu fruto. Então ele cita 4 situações aqui, Jesus, da semente, né? Outra caiu em terra boa e deu fruto, cresceu e desenvolveu-se, um grão rendeu 30, outro 60 e outro 100 por um. Plantar um grão de milho e colhe 100. Um de trigo colhe 100. Feijão também, a gente planta ali, a gente colhe bastante. A gente colhe 30 às vezes num pezinho de feijão. 30 grãozinhos, planta um só e colhe 30. É uma maravilha, né? Quando se acharam a sós, os que o cercavam e os 12 apóstolos indagaram Jesus dele o sentido da parábola. Ele disse-lhes, a vós é revelado o mistério do reino de Deus, mas aos que são de fora, tudo se lhes propõe em parábolas. Isso aí está lá no Isaías 6,9, Deus falando, mas por que se propõe em parábolas? Quer ver Jesus fala assim, desse modo eles olham sem ver, escutam sem compreender, sem que se convertam e lhes seja perdoado. Aí eu falo assim, poxa Jesus, mas não teria que eles entenderem, parece injusto isso e tudo. Não é, são as pessoas de má vontade. Você não pode jogar pérola ao porco. Você vai jogar, a pessoa vai zombar de você, vai tirar sarro. Então ele falava em parábola para não ter essas encrencas, essas discussões, né? Discussões inúteis que é só atrapalhar a pregação do reino. E tem pessoas que se firmam no mal, como ele depois fala, né? Que eles são duros de coração, né? Não é porque Deus quer assim, que eles não... Deus quer que todos sejam perdoados, todos compreendam, todos busquem. Mas tem aqueles que mantêm a vontade, então não é dado claramente. Assim como Herodes perturbou Jesus para falar as coisas lá e não falou para ele. Pilatos, mais ou menos, Jesus falou algumas coisas ou outras. Mas Herodes tinha muita má vontade e coisa ruim no coração e só malícia. Jesus não falou nada para ele, ficou quieto. Não podia falar assim, por que Jesus não pregou o evangelho para Herodes? Não adianta, você ia jogar pérola aos porcos. Ele ia zombar, ia satirizar, ia avacalhar, não adianta. Tem pessoas que não adianta você falar, vocês entendem isso, né? Tem certas coisas simples do dia a dia com pessoas que não adianta você falar para a pessoa, ela não aceita. Então você vai perder seu tempo e ainda vai se voltar contra você a pessoa. E Jesus vai falando aqui, né? E acrescentou, não entendeis essa parábola?
Como vocês vão entender, então vão entender também todas as outras, né? Quer dizer, eles têm que prestar atenção, tem que pesquisar, tem que buscar, tem que ler até o Espírito iluminar a mente, o coração. O semeador semeia a palavra, tá vendo? Então falou que a semente, como a gente falou no começo, é a palavra de Deus. Alguns se encontram à beira do caminho, onde ela é semeada. Quer dizer, não são lá muito ligados a Deus, a Jesus, a nada. Não se aprofundaram nisso, eles estão na beira do caminho. Eles ouvem falar de longe de Jesus, de salvação, de céu, de inferno, mas eles não ligam muito para isso, não quer saber. Então esse que tá na beira do caminho, né? Então onde a semente cai ali, né? À beira do caminho, onde ela é semeada. Apenas ouvem a palavra, esses que estão à beira do caminho, ó, vem Satanás, os demônios, né, o adversário, e tiram a palavra nele semeada. E é facinho fazer isso. Eu passei 1 ano e 3 meses aí no abismo, o demônio fez eu esquecer muitas coisas que eu fiz de Deus, muitas coisas eu acho que foi uma aprovação que Deus permitiu para mim. É uma coisa incrível, não dá para explicar para vocês. Limpa a mente sua, tem coisa você não consegue. O maligno tirou, assim, como se ele ocultasse toda a palavra de Deus que está dentro de mim. Uma coisa inexplicável, não tem como a pessoa só passando para entender. Então o diabo realmente ele tira de dentro da memória da pessoa, ele faz sumir aquela palavra. Outros recebem a semente em lugares pedregosos. Quando a ouvem, recebem com alegria. Fica tudo empolgado. Não, vamos converter, vamos salvar, vamos fazer. E pé, e tá. E aquela emoção, só na emoção, né? Mas não tem raiz em si mesmo. Né? São inconstantes. Quer dizer, ele não tem raiz, não tem leitura da palavra de Deus, não tem oração pessoal, não tem relacionamento com Jesus, né? Então não tem raiz em si mesmo, são inconstantes. E assim que se levanta uma tribulação, tá vendo? Um probleminha, qualquer coisinha, a pessoa essa palavra não serve de nada e larga, né? Uma perseguição por causa da palavra, eles tropeçam. Quer dizer, já esse tropeçar que Jesus fala é já descambar da palavra, já. Às vezes até maldiz a Deus, né? Não serve de nada, não presta, aí não adianta, é bobagem. Outros ainda recebem a semente entre os espinhos, tá vendo? Essa aqui é a terceira situação que Jesus põe. Eles escutam a palavra, né? Mas as preocupações mundanas, ó, tá vendo? Então nada está acima da palavra de Deus. Jonas, mas vai dar isso, essa doença é câncer, não está acima da palavra de Deus. Mas isso, aquilo, a tragédia, não está acima da palavra de Deus. Primeiro Jesus, primeira palavra, entendeu? Então eles, aqui, ouvem a palavra, mas as preocupações mundanas, o Senhor Jesus fala, a ilusão das riquezas mundanas, porque passa como o vento. Né? A ilusão das riquezas mundanas, e as pessoas se corrompem, roubam e ficam tranquilos, principalmente as áreas políticas, infelizmente, né? E querem milhões, depois querem bilhões e vão roubando o povo e mentindo. E não sei, eles se acham o bonzão de fazer isso. São uns insensatos, uns loucos, como diz na palavra de Deus. Hoje mesmo pedirão tua alma, né? Pedirão tua morte, os demônios vão pedir tua morte. E o que você tem para apresentar para Deus? Louco, insensato. O Senhor Jesus ainda fala, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vem perder a tua alma, a sua alma, né? Se ele vem perder a sua alma, vai para os quintos dos infernos, vai ficar escravo lá dos demônios no inferno, acorrentado. O que adianta isso? Então para de roubar, devolve o roubado, compartilha com as pessoas que você tem, né? Ajuda o próximo, para de cobiça desmedida. Então tá aqui, então ele vai falando, né? Aí ele fala aqui, com as riquezas, até me perdi na empolgação. Tá aqui. A ilusão das riquezas e as múltiplas cobiças sufocam-no e a torna a palavra infrutífera, não cresce, né? Aqueles que recebem a semente em terra boa, escutam a palavra, prestam atenção, acolhem-na, né? Meditam nela e dão fruto, 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1. E esses frutos vai ser guardados para a vida eterna lá no céu. Vai receber o galardão de Jesus. Além de ir para o céu, ainda vai receber um prêmio lá de Deus, né? Eu não ligo muito para esse galardão que os evangélicos principalmente falam, o prêmio, porque vai ter níveis no céu. Conforme você luta, você é o que você tem. Eu não ligo, falei para o Senhor Jesus, Deus está perto de ti lá, é o que me importa, Senhor Jesus. Deus está lá com o Senhor no céu, no reino de glória, sentindo o seu amor, amor que amor que não se mede, como diz, né, na canção, amor que não se pede, amor, né, supremo, né, como diz na palavra também, que até puseram numa música, né, que o amor não se envaidece, não tem ódio, não se vinga, um amor que alimenta, um amor que aconchega,
É isso que eu quero, estar lá do teu lado, Senhor Jesus. É isso que eu quero. Eu estando perto do Senhor, pode ser num canto assim, mais de lado, mais atrás, mais de lado, não precisa ser do lado, né? Como o pessoal fica querendo estar do seu lado direito, do seu lado esquerdo. Não, eu estando lá próximo do Senhor é o que importa. Tá bom, gente? Então é isso. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Qualquer dúvida, a gente pergunta, tá? Se vocês puderem compartilhar, eu agradeço, né? Compartilha, toca o sininho, né? Se inscreve no canal, que vocês me ajudam a levar o Evangelho a mais pessoas. Levar Jesus, a salvação, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima.